A campanha do Brasil na Copa América foi vergonhosa, mas tem um outro destaque da competição que joga na nossa seleção. Richard Rios está em grande fase, sendo peça fundamental da Colômbia finalista da Copa América. E eu analiso tudo isso no vídeo de hoje. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, pra gente analisar essa Copa América do Richard Rios, que tem sido destaque sim, vocês pediram bastante esse conteúdo, então vamos entender aqui taticamente como ele tem atuado, o que essas partidas dele pela Colômbia significam pro Palmeiras quando ele voltar pra cá e muito mais, então vem comigo e eu já aproveito também esse início de vídeo pra agradecer a vocês pelo feedback recente aí dos últimos vídeos, então estão alcançando números muito legais, os comentários de vocês sempre participando, sempre elogiando o trabalho, agradeço muito e tem bastante gente nova chegando aqui no canal nessas últimas semanas, então já dou boas-vindas a todos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se que estamos indo rumo aos 100 mil, hein? Venha fazer parte. Então vamos lá, se você não tá acompanhando, tá meio por fora, o Rios ele é titular dessa Colômbia finalista de Copa América, tá? E já entrando em termos táticos, por lá a seleção costuma jogar mais ou menos num 4-3-1-2, né? Uma formação ali com uma linha de 4 jogadores na defesa, uma trinca de meio-campistas, um James Rodrigues bem solto e uma dupla de ataque na frente. Como vocês podem ver nas imagens, o Rios ele é o volante pela direita nessa trinca de meio-campo, né? Uma função que potencializa bastante as características dele, inclusive. E pelo mapa de calor dele nessa Copa América, esse posicionamento fica ainda mais claro, né? Vejam como praticamente todas as ações do Rios com bola são do meio para o setor direito, né? Muitas vezes aberto. E nesse setor ali, nessa faixa direita do campo, o Rios ele tem a liberdade de participar um pouco da saída de bola, até porque o lateral direito da Colômbia gosta de subir muito, gosta de apoiar muito ali por aquele corredor lateral, então existem momentos em que o Richard Rios vem fazer esse equilíbrio, né, o lateral subindo, ele volta para ajudar os zagueiros na saída, mas também tendo liberdade para chegar lá na frente, como no próprio gol que ele fez, né, ele tem um gol nessa Copa América, que é um gol justamente que ele chega de trás para finalizar de fora da área, que é outra característica bem marcante dele, né, dessa finalização de fora que ele já mostrou no Palmeiras inclusive. Mas claro que são contextos diferentes, né, jogar lá e jogar aqui, e eu acho que se a gente for colocar a maior diferença entre Colômbia e Palmeiras, está muito na liberdade de movimentação dos jogadores e na centralização do jogo na figura do James Rodrigues, né, é uma seleção que joga totalmente para ele brilhar, não à toa ele está brilhando nessa Copa América como ele não brilha no São Paulo. Então nesse lance, por exemplo, olha como a jogada inicia na esquerda e vem muitos jogadores ali da opção, jogadores têm essa liberdade de aproximar bastante da bola, inclusive o próprio Rios, que é o volante pela direita, ele vem buscar essa bola, faz a inversão e já corre lá na direita também para dar a opção de passe para onde a bola vai. E o Rios, ele é um jogador que desde a época do Guarani, eu falei isso na análise tática, quando o Palmeiras contratou o Richard Rios, analisando o período dele no Guarani, que ele é um jogador que vai muito bem percorrendo distâncias mais longas no campo, né? Quando tem campo pra correr, quando tem campo pra conduzir a bola, quando tem campo pra carregar, é um contexto que o Rios vai bem, e o time da Colômbia acaba permitindo isso pra ele mais do que o Palmeiras, né? E isso não é uma crítica ao Palmeiras, tá? Não é coisa de bom ou ruim, é uma característica que tem os seus pontos positivos, né, acaba potencializando o Rios nesse sentido como esse volante pelo lado direito, mas também tem os seus pontos negativos, né, acaba cedendo alguns espaços defensivamente falando que podem ser perigosos. Além disso, acaba exigindo muito desses meio-campistas, né, dessa trinca de meio, até porque James Rodrigues e os dois atacantes lá da frente não ajudam muito na marcação, então o Richard Rios e os outros dois meio-campistas da Colômbia têm que dar o sangue ali para ajudar a marcar de um lado pro outro, de um lado pro outro, então o Rios tá tendo que correr nessa Copa América. Agora, uma coisa que ele faz bem no Palmeiras e tem feito na Colômbia também é ajudar nos momentos em que o time sobe para marcar lá em cima, né? Aquele bloco alto para sufocar a saída de bola do adversário. O Rios ele vai muito bem nessa pressão, né? Já mostrou isso no Palmeiras e tem sido exigido nesse sentido na Copa América também.
Além disso, quando a gente olha as estatísticas dele aqui na tela, levantamento do Análise Verdão, a gente vê alguns destaques bem interessantes também. Então, 5 jogos, 1 gol, né, como eu tinha comentado, uma média de 1.4 finalização por jogo, 0.6 passe decisivo por jogo e aqui acho que o número mais impactante, 3.2 dribles certos por jogo. Ele é o jogador com mais dribles em média em toda a Copa América, isso com um aproveitamento de 70% dos dribles concluídos, que é um aproveitamento bem bacana. Então dá pra cravar aqui tranquilamente que o Rios é o melhor driblador dessa Copa América, né? Muito interessante a gente observar isso. Além disso aí, números defensivos também, com 1.2 interceptação por jogo, ele é o primeiro da Colômbia nesse quesito, o primeiro entre os jogadores colombianos, 0.6 desarme e 3.6 bolas recuperadas por jogo. Agora, essa estatística de dribles que eu comentei, ela é bem interessante da gente analisar, porque o Rios, ele me parece que é um volante que é muito bom em condução, em carregar a bola, em driblar, em infiltrar na área, chutar de fora. Eu acho que o estilo de jogo do Rios, ele é muito claro, né, pra quem assiste, mas eu acho que ele ainda fica devendo um pouquinho como um volante mais passador. Eu acho que quando ele é exigido pra dar um passe um pouco mais vertical, aquele passe que quebra uma linha de marcação, eu acho que ainda cabe uma evolução dele nesse sentido. E quando a gente olha essas outras estatísticas aqui que focam 100% nessa parte de passes, isso se comprova também. É bem interessante a gente observar como ele tem um aproveitamento aí de 82% nos passes certos, né, com uma média de 21 passes certos por jogo, que nem é uma média muito grande, mas quando a gente olha isso de uma maneira mais minuciosa, né, a gente disseca esse aproveitamento, a gente observa que ele tem um grande aproveitamento nos passes que ele dá no próprio campo de defesa da Colômbia, então 91% de aproveitamento, mas só 65% nos passes no campo adversário. E o número também abaixa muito, né? Dos 21 passes certos que ele dá por jogo, em média são 12 no seu próprio campo e 9 no campo adversário. Então isso comprova realmente como aqueles passes que tem um nível um pouco maior de dificuldade, o Rios ainda fica devendo, né? Nas bolas longas também 55% de aproveitamento. Então acho que esse é um tópico em que ele ainda pode dar uma crescida, dar uma evoluída e tem potencial para isso. De qualquer forma, uma consequência clara na minha visão dessa Copa América do Rios é a valorização do passe dele, né? Me parece muito claro isso. O Rios, ele já é um jogador midiático, né? Um jogador que aparece bastante, que é muito conhecido, que tem um monte de seguidor e tudo mais, e agora sendo titular de uma Colômbia finalista de Copa América, ele tem tudo para ser muito visado por clubes europeus aí em próximas janelas, né? Não sei se agora, já em julho, mas pelo menos na outra em janeiro, enfim, no ano que vem, ele tem tudo para ser um cara muito visado, e ele já é um jogador de 24 anos, né? Não que isso seja velho, mas para um jogador que almeja jogar na Europa, se é que ele almeja, não dá para esperar muito mais, né? Que a Europa não costuma contratar jogadores daqui do Brasil já de 25 anos para cima, então não tem como ele esperar muito. Agora, tem tudo, se for vendido, no futuro para ser um dos melhores negócios do Palmeiras recentemente, né? Porque o Palmeiras gasta 7 milhões e meio de reais por 70% do passe dele, ele tem um retorno esportivo dentro de campo, e se o Palmeiras vender no futuro, vai ter um lucro financeiro absurdo. E com tudo isso, eu acho que a grande dúvida que fica depois dessa Copa América do Rios é: ele volta pro Palmeiras como um titular do time? E não é uma resposta tão fácil assim, tá? Porque a briga pela posição ali de 8 com o Zé Rafael, ela é muito boa, apesar da lesão recente do Zé. O Aníbal claramente é o nosso camisa 5 titular, mas a briga com o Zé Rafael é boa ali, porque eu acho que hoje o melhor Zé Rafael ainda é melhor do que o melhor Richard Rios, se é que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, mas a fase do Richard Rios evidentemente é melhor que a fase do Zé Rafael. E no fim das contas, eu acho que ao longo desse segundo semestre vai ser titular quem estiver melhor. Eu acho que isso vai ser claro, e é muito bom que tenha essa competitividade, é uma competitividade muito boa, num nível muito alto, e eu acho que a gente até muitas vezes acaba quebrando a cabeça para tentar encaixar todo mundo no mesmo time, sendo que não tem necessidade, porque o Palmeiras tem muitas competições pela frente, né? Todo mundo vai ter tempo de jogo, então pode jogar em alguns momentos o Rios junto com o Aníbal e o Zé fazendo dupla com o Fabinho, ou o Rios com o Fabinho, o Aníbal com o Zé, enfim. Vai ter tempo para todo mundo, e inclusive a montagem desse time ideal do Palmeiras vai ser tema do próximo vídeo, tá? Eu quero fazer esse vídeo para vocês de analisar como montar o time titular do Palmeiras com os novos reforços. Então já inscreva-se aí, porque eu sei que você não quer perder.
E também eu quero ver o seu comentário aqui embaixo respondendo a pergunta: quem é o seu titular do time do Palmeiras quando o Rios voltar e quando o Zé voltar de lesão? A sua dupla de volantes é Aníbal e quem? Zé Rafael ou Richard Rios? Comenta aqui embaixo que eu quero ver a sua opinião. E se você chegou até aqui, finalzinho do vídeo, não saia do vídeo sem deixar o seu like, que é muito importante pra gente, ajuda a fazer esse vídeo chegar a cada vez mais palmeirenses. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!